Centenas de acontecimentos são tão incríveis que ninguém com bom senso acreditaria que realmente aconteceram. Mas os eventos de hoje foram capturados em vídeo. Hoje vamos ver 15 eventos surreais que você não acreditaria se não tivessem sido gravados. Número 15. Um avião voando em baixa altitude. Em janeiro de 2019, os moradores de Nashville, Tennessee, ficaram atônitos ao ver um avião militar voando extremamente perto do chão, tão baixo que parecia raspar as partes dos telhados dos prédios e passar pelas janelas dos escritórios. Ele continuou voando em círculos por meia hora e, durante esse tempo, testemunhas fizeram centenas de ligações para as autoridades locais e se espalhou o pânico sobre o que estava acontecendo. Mais tarde, soube-se que tudo isso fazia parte de um exercício de treinamento e preparação para um voo que celebraria a posse do novo governador, sem aviso prévio e com uma trajetória de voo imprudente. As pessoas não acharam graça, mas é impressionante ver o controle preciso do piloto ao escolher como fazer isso. No final, o voo de celebração real foi cancelado devido às más condições climáticas, então o ensaio e o medo causado foram em vão. Número 14. Buracos no chão de uma estrada. A superfície do solo pode parecer estável vista de cima, mas as coisas podem ser bem diferentes por baixo. Em algumas regiões, a água está erodindo lentamente as camadas de rocha abaixo da superfície e, uma vez que já foi removido o suficiente a ponto de não conseguir mais sustentar o que está em cima, o solo desaba sobre si mesmo e se forma uma dolina. Felizmente, isso geralmente acontece em áreas remotas, mas às vezes pode ocorrer sem aviso prévio no meio de uma área urbana. Este vídeo na Rússia mostra o quão extremos esses eventos podem ser, já que normalmente você não pensaria duas vezes sobre o perigo de uma dolina. Ao dirigir por uma estrada asfaltada, de repente o chão se abre sob um buraco e quase engole os carros inteiros. As autoridades disseram que foi o pequeno resultado de uma dolina. Se tivesse sido maior, as consequências poderiam ter sido catastróficas. Número 13. Um raio atingindo uma árvore. Você já ouviu o ditado "um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar"? Na maioria dos casos, tudo o que ele precisa é cair uma vez para causar danos incalculáveis. Este vídeo foi gravado no Brisson Lake Lodge, em Quebec, Canadá, onde os hóspedes foram orientados a permanecer dentro de casa devido à aproximação de uma tempestade. Eles colocaram uma câmera para gravar o que acontecia lá fora, mas ninguém poderia prever o que estava prestes a acontecer em seguida. De repente, um raio atinge uma árvore no quintal. Fragmentos de madeira e destroços voam pelos ares e a copa das árvores desaba sobre os prédios, danificando o telhado. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas poderia ter sido muito diferente se não estivessem seguros em seus quartos. Número 12. Surfar com um tubarão. Existe um motivo pelo qual o surf é um esporte popular no mundo todo. Não há nada como sentir o vento soprando no seu cabelo enquanto você surfa e uma onda gigante começa a quebrar. Mas às vezes pode ficar muito mais extremo do que qualquer surfista gostaria. Durante o Campeonato Mundial de Surf em 2015, o surfista profissional Mick Fanning estava na água em Jeffs Bay, na África do Sul, quando sentiu algo puxando sua prancha. Logo ficou claro que ele estava sendo atacado por um tubarão e seu instinto de sobrevivência entrou em ação. Você pode ver as nadadeiras e caudas dos tubarões se agitando na água enquanto ele lutava contra o animal. Quando teve a chance, ele começou a nadar de volta em direção aos oficiais da competição, que correram a toda velocidade para resgatá-lo. De forma surpreendente, apenas 2 anos depois, ele estava competindo no mesmo evento e exatamente a mesma coisa aconteceu novamente. Depois dessa segunda experiência, ele finalmente decidiu que era hora de se aposentar. Número 11. Maquiagem durante um terremoto. Os tutoriais de maquiagem se tornaram um dos tipos de conteúdo online mais populares.
Você pode achar que já viu de tudo o que não se pode ver nos vídeos, mas sempre há uma surpresa te esperando. Desta vez, foi a Lhota. A gravação foi feita em 8 de julho de 2019. Ela estava prestes a gravar ao vivo quando ocorreu um dos terremotos mais fortes do ano. Quando começou, parecia qualquer outro, mas justo quando ela começa a passar um batom vermelho, o tremor ficou mais forte no cômodo onde ela estava, e tudo começou a tremer violentamente. E, como era de se esperar, a aplicação do batom não saiu nem um pouco como ela planejava, já que dá para ver no rosto dela o momento em que percebe o que está acontecendo. Felizmente, o tremor durou apenas alguns segundos e ela ficou perfeitamente a salvo. Mas as chances de isso acontecer e ainda ser gravado são tão remotas que você nunca acreditaria se a câmera não tivesse registrado. Número 10. O avião de combate multiplicador. Ryan Melville é um piloto da Força Aérea Australiana que está acostumado a levar os jatos ao limite. Ele costuma fazer exibições acrobáticas para o público e, em 2017, foi contratado para realizar um espetáculo emocionante diante das multidões que apoiavam a Gold Coast 600. É uma corrida de carros anual que segue um percurso ao redor de um circuito de rua temporário em Queensland, Austrália. Em vez de percorrer o trajeto de carro, ele fez isso em um salto. O vídeo da cabine mostra como o jato se move e gira ao longo da costa e próximo aos prédios, no que deve ter sido uma viagem emocionante para os dois membros da tripulação. É uma loucura vê-los voando tão baixo perto de uma área edificada e é incrivelmente raro ver alguém tentando fazer isso em qualquer parte do mundo. Número 9. Arranha-céu Burj Khalifa. É o edifício mais alto do mundo em Dubai e alcança 2.717 pés de altura. Embora os proprietários não tenham se contentado apenas em manter esse recorde, eles organizam regularmente eventos espetaculares para garantir que continue sendo o principal centro. Em 2014, isso foi levado a um novo nível de vitória extrema em parceria com o paraquedismo local. A associação organizou para que 2 paraquedistas saltassem do topo. É incrível vê-los voar e cair com seus trajes de asas, tendo como pano de fundo impressionante a cidade desértica atrás deles, enquanto circulam um enorme edifício deixando um rastro de fumaça vermelha. Surpreendentemente, durante o processo foi estabelecido um recorde mundial de salto base mais alto já realizado com sucesso. Além de competir para ser a pessoa mais corajosa ou a mais louca da Terra, dependendo de como você vê isso. Eles foram entrevistados sobre sua experiência após o salto e responderam que as pessoas geralmente acham que eles são loucos, mas a verdade é que tudo o que eles querem é voar. Número 8. Acrobacias de helicóptero. O B-105 Under era um helicóptero antitanque alemão. Foi o primeiro a entrar em serviço em 1970, mas a agilidade necessária para enfrentar a artilharia inimiga também fez com que o design fosse ideal para manobras acrobáticas. Foi o primeiro projeto de helicóptero a ter motores leves e um dos primeiros a contar com um sistema de rotor sem dobradiças. Esse sistema de controle sensível permite aos pilotos se moverem com um nível de precisão incomum, proporcionando uma experiência de controle total e mãos destemidas. É um prazer assistir Charlie Zimmerman, conhecido por suas acrobacias malucas em um desses helicópteros, e você nunca acreditaria em algumas das manobras que ele faz. Decola sem nem olhar, faz voo-opens invertidos e voa a altitudes incrivelmente baixas, simplesmente se lançando ao redor de árvores e outros obstáculos, como se os controles do helicóptero fossem uma extensão dele mesmo. Isso exige tanta habilidade e precisão, já que pouquíssimas pessoas conseguiram fazer isso e têm a capacidade ou a confiança para tentar. Número 7. Explosão do foguete Antares. Embora as agências espaciais de todo o mundo estejam enviando foguetes ao espaço desde a década de 1950, ainda não há nada como presenciar um lançamento ao vivo, e eles continuam atraindo multidões para assistir ao evento.
Mas às vezes, as coisas não saem como planejamos. No dia 28 de outubro de 2014, as coisas não deram catastroficamente errado. Quando o veículo de lançamento estava realizando uma decolagem programada a partir da plataforma de lançamento de Wallops Island, Virgínia, para entregar suprimentos à Estação Espacial Internacional. O primeiro voo ocorreu sem problemas. Pouco depois da decolagem, ocorreu uma falha no sistema de propulsão do primeiro foguete e ele começou a cair no chão. O impacto da explosão resultante se espalhou por quilômetros de distância e o fogo continuou durante toda a noite, sendo completamente extinto apenas no dia seguinte. Felizmente, ninguém ficou ferido no acidente, mas a carga útil, avaliada em dezenas de milhões de dólares, foi completamente destruída. Número 6. Motociclista em Nova York. Muitos motociclistas percorrem a cidade de Nova York com muita ansiedade, pois o trajeto pelas cidades movimentadas costuma levar muito tempo devido ao excesso de veículos no trânsito, já que você demora muito para se deslocar de um lugar para outro. Embora este motociclista que seguia em uma direção tenha realizado essa ação, este vídeo mostra esse biqueiro fazendo algo completamente imprudente e é algo que você não deve fazer, mas é uma parte de Nova York que pouquíssimas pessoas experimentam ao começar em Manhattan. Ele corre pelas ruas do Brooklyn e não diminui a velocidade, porque a estrada fica congestionada demais para servir de pista, então ele faz curvas e abre caminho entre outros veículos. A maioria das pessoas quase se perde ou enlouquece por passar muito tempo no trânsito. É maravilhoso que isso aconteça sem incidentes e faça você duvidar se consegue ou não, e que as pessoas sejam tentadas a fazer algo assim hoje em dia. Número 5. Rebatidas de bola de cricket. Cricket é um jogo de taco e bola. É um dos esportes mais populares do mundo e, em grandes eventos, haverá dezenas de milhares de espectadores, como em outras competições de alto nível. A enorme audiência televisiva e a estratégia das emissoras também apostaram em tecnologia de ponta para oferecer aos espectadores os melhores ângulos possíveis nos últimos anos. Isso incluiu o uso de um sistema de câmeras em forma de aranha que suspende uma câmera sobre o campo de jogo com uma série de guinchos motorizados na Austrália. É conhecido como um zorro voador e geralmente é o centro da ação do jogo, capturando o momento épico. O Gabba é um dos maiores campos de cricket da Austrália e está sediando uma partida T20 contra a Índia. Glenn Maxwell estava no estádio se preparando para a próxima bola e, quando foi arremessada, conseguiu acertá-la com tanta força que perdeu o controle da direção e ela voou para o alto do estádio. As câmeras do estádio tentaram focar na trajetória da bola, mas ela desapareceu de repente do céu. Ela conseguiu bater na pequena câmera que estava suspensa sobre o campo e caiu diretamente no chão, chamando a atenção dos comentaristas e dos torcedores. E assim como para os jogadores, isso foi terrível porque eles precisavam aproveitar cada oportunidade para marcar algumas corridas. Então, felizmente para eles, foi declarado bola morta e a decisão foi de repetir o lançamento. Número 4. O colapso da represa. As represas são construídas em todo o mundo por várias razões, embora geralmente sejam projetadas para reter água. Há algumas que contêm materiais de descarte das obras de construção. A barragem de rejeitos de Brumadinho, no Brasil, era uma das várias do país que ficava ao lado de uma mina de ferro e era usada para armazenar subprodutos utilizados para separar o minério valioso do material sem valor. Em 2015, houve um desastre em uma barragem próxima, semelhante, que desabou sob a pressão a que estava submetida. Mas, após esse acontecimento, não foram tomadas precauções de segurança para evitar que algo assim voltasse a acontecer. Em janeiro de 2019, a barragem de Brumadinho colapsou e o fluxo resultante de lama e destroços foi catastrófico. Logo após o meio-dia, a integridade estrutural falhou. Não havia nada para conter os 423 milhões de pés cúbicos de material,
que escoaram diretamente para os escritórios próximos da mina, assim como para inúmeras casas, fazendas e outros edifícios. Os moradores locais não tiveram chance de sair do caminho a tempo. Infelizmente, 270 pessoas morreram na tragédia. Não houve apenas perda de vidas humanas, mas o impacto ambiental foi enorme, já que toda a região ficou coberta de produtos químicos que contaminavam o solo e centenas de quilômetros de redes fluviais. É impressionante ver o momento do desmoronamento. Depois disso, é preciso tomar medidas sérias para garantir que nada assim volte a acontecer. Número 3. Desprendimentos de icebergs. Em 2008, em uma região da Groenlândia, 2 câmeras conseguiram capturar o maior evento de desmoronamento já registrado em vídeo. Isso aconteceu na borda de uma camada de gelo. A eliminação da geleira, responsável pela produção de gelo que forma os icebergs da Groenlândia, estima-se que só dessa geleira mais de 35 bilhões de toneladas de gelo sejam liberadas no mar a cada ano. É uma geleira que se move relativamente rápido e que pode avançar a velocidades de até 150 pés por dia. Mas o que aconteceu naquele dia, enquanto estavam filmando, foi incomum, mesmo para uma região tão ativa. Eles tinham acabado de instalar o equipamento quando parte das geleiras começou a colapsar, e as coisas só pioraram a partir daí. Os tremores reverberaram cada vez mais pelo gelo, e enormes pedaços começaram a se desprender e cair, quebrando-se e despencando na água, provocando ondas gigantes. É difícil imaginar o tamanho do que aconteceu no vídeo, mas, para colocar em perspectiva, a quantidade total de gelo que se desprendeu durante esse evento foi aproximadamente equivalente ao tamanho da parte sul da ilha de Manhattan, mas com uma altura muito maior do que os arranha-céus mais altos da cidade. Foi realmente uma experiência única de presenciar, que mostra de forma clara a majestosa beleza e o poder dessas impressionantes formações de gelo. Número 4. Competição na corda bamba. Andar na corda bamba muitas vezes parece ser apenas uma forma de entretenimento em circos e espetáculos teatrais, mas na China há competições regulares que permitem aos praticantes mostrar seus talentos. Este caso aconteceu na província de Yunnan. O cabo, com quase 900 metros de comprimento, foi suspenso a 30 mil metros acima do lago. Com a água embaixo, não há rede de segurança nem cordas-guia para ajudar cada competidor a atravessarem. Em vez disso, eles dependem completamente de seus pés firmes e de uma barra de equilíbrio. Parte da competição consiste em cronometrá-los para ver quem é o mais rápido que os outros, alguns dos quais conseguem correr a distância que lhes cabe movendo-se em tal velocidade, e isso não significa que algumas pessoas não acabem caindo. E a maneira como eles lidam com os bigodes faz parte da diversão do evento. Um dos primeiros competidores desta competição em particular conseguiu pousar do outro lado do fio e pôde voltar e completar o desafio. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Até a próxima!